gente, meu nome é Thalia, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série Discipulando. O tema de hoje é sobre resistência. Eu irei falar sobre a resistência que a igreja fiel precisa ter nessa última hora, que é o tempo do fim. E eu vou estar falando sobre esse assunto. Continue acompanhando e eu vou explicar melhor para vocês entenderem. Eu vou começar falando sobre a igreja infiel. Eu vou ler um texto que fica lá em Mateus capítulo 23, versículo 25, e diz o seguinte: Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Então, eu estou usando aqui de exemplo os mestres da lei e os fariseus como a igreja infiel, porque eles viviam por aparência para agradar um grupo na sociedade naquela época. Então, era muito importante para eles as suas funções, os seus cargos, e isso para eles era tipo, meu Deus, eu sou muito importante. E, cara, não é sobre a função que você ocupa, é sobre Deus, e eles não entendiam isso, né? Então, naquela época, a posição que eles ocupavam era muito importante. E era uma posição de respeito e tal. Mas, gente, isso não é o que verdadeiramente importa para o Senhor. Porque eles achavam que estavam politicamente corretos. Eu sou boa, eu sou o santo. E as pessoas que olhavam de fora, realmente, nossa, esses caras são bons, esses caras, ninguém pode com eles. Mas o interior era imundo e era detestável para Deus. Que adianta você ter o exterior, ai meu Deus, como eu sou certinho, como eu sou santo, só que o seu interior é sujo, imundo, é podre. Porque a pessoa que a gente tem que agradar é o Senhor, é a pessoa gloriosa do Senhor Jesus. E quando você anda em santidade e tem uma vida de devoção a Deus, automaticamente as suas ações vão ser de alguém que parece com Jesus. Você vai ter o comportamento de Jesus, porque você anda com Ele. Então você não vai ter que provar nada pra ninguém, porque automaticamente as suas ações vão ser parecidas com a de Jesus, deu pra entender? E nos dias atuais, existem pessoas dentro da igreja que são como os fariseus, como os mestres da lei, que se importam mais em estar bem diante dos homens do que diante de Deus. Mas o Senhor, Ele vê diferente do homem, porque Ele é Deus, Ele vê além do exterior. E ser santo é ser separado dos restantes. A gente já aprendeu isso, a gente já pregou isso em santidade. A noiva já falou isso. Ser santo é ser separado, é ser de uso exclusivo do Senhor. Quando você anda em santidade, você é separado para o Senhor. Então é importante que sejamos diferentes dos fariseus, que o nosso interior esteja limpo e santificado, porque a noiva de Cristo, a igreja fiel, ela anda em santidade e ela está preparada. Eu vou ler um texto que fica lá em Apocalipse 3:16 e diz assim: Mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu o vomitarei de minha boca. Quando isso é muito forte. Sabe aquele crente que é morno? Todo mundo, eu acho que todo mundo que tá na igreja já ouviu falar, fulano é morno. Então,
Gente, isso é muito sério. Uma pessoa que é considerada morna, geralmente é aquela que está em cima do muro, tá com um pé dentro da igreja e um pé fora da igreja, sabe? O morno, ele corrompe o corpo de Cristo. Ele é de má índole, ele tem conselhos depravados, conselhos que podem levar à ruína. Se você não estiver firme na rocha e você não tiver convicção de quem você é em Deus, da sua identidade que está em Cristo, você pode cair nesses maus conselhos. E é por isso que o Senhor, claramente, ele fala: eu vomitarei de minha boca, porque para ele é detestável, ele sente nojo disso. Ele prefere uma pessoa fria, que está fora, do que uma pessoa que é morna e está dentro da igreja, está confundindo os fiéis, está confundindo a igreja fiel e os escolhidos. Então, ser morno é tudo que leva à ruína. Bom, já a igreja fiel é diferente disso tudo. A igreja fiel, ela tem o caráter de Cristo. E porque ela tem o caráter de Cristo, ela vai resistir o mal. Ela vai olhar essas coisas e ela não vai ser confundida, porque o caráter dela é parecido com o de Jesus, porque ela tem um relacionamento com Jesus. E quando você tem um relacionamento com Jesus, você não vai se corromper com essas coisas, porque a sua fé vai estar firmada na rocha, e a rocha, ela é inabalável. Porque assim, gente, não tem como você servir a dois senhores. Existe uma escolha que você precisa fazer. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. Ou você faz a vontade de Deus, ou você faz a vontade do diabo. Não existe meio termo. E essas pessoas que estão em cima do muro é desagradável para o Senhor. É imundo, é sinônimo de imundície. Isso desagrada Deus. Você está dentro da igreja para nada, só para exercer uma função. Eu canto bonitinho, eu prego bonitinho, mas o seu coração está longe de Deus. O que adianta você estar dentro da igreja, mas você não tem relacionamento com o Senhor, você é corrompido, o seu coração é imundo, é cheio de maldade, cheio de coisas do coração de Satanás. Você não parece com Cristo, você parece mais com Satanás do que com Cristo. E você está dentro da igreja fazendo o quê? Gente, é uma questão de escolha. Não existe você querer bênção, mas não querer aliança, porque Deus é sobre aliança. Quando você aceita o Senhor Jesus, você faz uma aliança com Ele e você se torna propriedade do Senhor. Nós somos a igreja de Cristo, nós somos a igreja que permanece em Cristo, a igreja que tem uma aliança com Deus e exige pagar um preço. Todo mundo que tem um relacionamento com Deus, que vive em santidade, paga um preço. A igreja fiel paga um preço, porque a resistência, ela também é sobre sacrifício, é sobre você abrir mão da sua vontade. Muitas vezes você vai abrir mão do que você quer para fazer a vontade do Senhor. Muitas vezes Ele vai te pedir o que você quer e Ele vai ver se você vai obedecer. Ele vai testar você, porque o Senhor prova a gente. E aí é que vai se revelar onde está o nosso coração, se está em Cristo ou se a gente prefere a nossa vontade, mas que, em nome de Jesus, possamos escolher a Cristo, possamos escolher viver a vontade de Cristo, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E quando a gente abre mão de algo por causa de Cristo, é por amor a Ele, porque a gente quer agradar o coração de Deus. E a igreja infiel, ela não está disposta a abrir mão de nada. Ela não está disposta a abrir mão das coisas ruins que ela faz por causa de Cristo.
Então ela prefere viver na maldade, ela prefere viver segundo o que ela acha que é certo. E olha o que o Senhor diz a respeito da igreja fiel. Lá em Apocalipse 3:8, ele diz à igreja de Filadélfia, diz o seguinte: você tem pouca força, mas ainda assim, obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. É a igreja que persevera até o fim, é a igreja obediente. E a igreja obediente, Deus protege, Deus guarda. Então, não é sobre força, é sobre resistir ao mal por causa de Cristo, por amor a Cristo e permanecer nele. A igreja fiel é a que está preparada, santificada, que guardou os mandamentos, que pratica os mandamentos, que vive o que o Senhor ensina e que luta para resistir o mal, porque o Senhor não nos dá espírito de fraqueza, mas de fortaleza. Não é sobre a força do nosso braço, é sobre a força do braço de Deus. Eu não estou falando de uma força associada a gol, é uma força associada à resistência, sobre resistir até o fim, até a volta do Senhor. Porque a força da igreja é o Senhor. É Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos coloca de pé em momentos de aflições. Então, precisamos totalmente dependentes do Senhor e não de nós mesmos. Outra coisa que eu queria falar é que a resistência tem a ver com a fé. E eu vou ler um texto que fica lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 11 ao 12, e diz assim: pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir sua promessa. O versículo 12 fala de Abraão. E assim uma nação inteira veio desse homem velho e sem vigor, uma nação numerosa como as estrelas do céu e incontável como a areia da praia. Abraão e Sara eram completamente improváveis. Eles já eram idosos e Deus soprou uma palavra sobre eles naquela geração e eles creram. Porque Deus não se limita às nossas impossibilidades. Porque Ele faz onde Ele quer, como Ele quer e quando Ele quer. E é para honra e glória. O nome dEle é para mostrar que é Ele que fez. Ele age nas nossas improbabilidades para mostrar que Ele é Deus na nossa vida. E é pela fé que nós resistimos às dificuldades. Se crermos, como Sara e Abraão creram, se crermos no que o Senhor soprou sobre nós nessa geração, a gente também vai viver grandes coisas na terra. E para terminar, eu quero dizer que a nossa esperança está em Jesus. A igreja fiel, ela tem uma esperança que é herdar a vida eterna, é viver uma vida eterna ao lado de Jesus. Em Apocalipse 21:7 diz o seguinte: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Essa é a maior promessa. Então vale a pena resistir, vale a pena lutar até o final por causa de Jesus. Vale a pena confiar em Deus, depositar nossa esperança em Jesus, porque Ele é a promessa e a maior promessa para a humanidade. Então, gente, esse foi o discipulado de hoje, uma palavra bem simples, mas eu espero que tenha edificado o coração de vocês, que o Senhor abençoe cada um de vocês. Nos siga nas redes sociais, Instagram, quem.este. Os áudios também estarão disponíveis no nosso canal no YouTube, podcast Quem é Este?
E é isso, galera. Compartilhe com as pessoas que você lembrar, para que mais pessoas sejam alcançadas pelo Senhor. Fiquem com